Meu pai e minha madrasta me maltratavam. Ei, fica aí que tem história nova. Mas antes da gente ouvir essa história, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa seu like, ative o sininho de notificação para você receber sempre que eu postar um novo vídeo, certo? Quando meu pai se separou da minha mãe, eu tinha apenas 5 anos de idade. Ele se separou da minha mãe para ficar com a amante dele. Na verdade, ele sempre traiu a minha mãe. E a minha mãe descobriu a traição e não aceitou as traições dele e resolveram se separar. Da separação dos dois, a minha mãe teve que ir trabalhar fora para poder sustentar eu e meu irmãozinho mais novo. E também sustentar a casa, né, as despesas que tinha, porque meu pai não pagava pensão. E quando eu já estava com 7 anos de idade, a minha mãe não estava dando conta. Ela tinha que trabalhar o dia inteiro, eu e meu irmão éramos pequenininhos, né? Ela tinha que pagar uma babá para ficar com a gente, então ela já não estava aguentando mais, ela não estava conseguindo arcar com as despesas de casa, minha, do meu irmão, e ter que pagar a babá, né? Então ela decidiu chamar meu pai para conversar, para eles poderem entrar em um acordo, né? E esse acordo seria o seguinte, do meu pai ficar comigo e a minha mãe ficar com o meu irmãozinho. Assim ele não precisaria pagar pensão e os dois dividiriam as despesas, né? E meu pai prontamente aceitou. O único problema é que meu pai não morava na mesma cidade que nós. Meu pai morava numa cidade vizinha da nossa, né? Próxima, mas minha mãe não ia conseguir me ver com frequência e eu também não ia conseguir ver a minha mãe com frequência. Mas assim foi feito, eu fui morar com meu pai e meu irmão ficou com a minha mãe. Eu me lembro que eu fiquei tão triste com essa situação, tão triste com a separação deles, com essa situação da minha mãe ter que ficar longe da minha mãe, do meu irmão, morar só com meu pai. Eu me lembro que aquilo foi muito duro pra mim. Que quando meus pais se separaram, meu pai foi morar com essa amante dele, na casa dessa amante que é nessa cidade vizinha da onde eu morava com a minha mãe. Nos primeiros meses que eu tava morando lá, ela ficou grávida. E ela acabou ficando muito mais estressada, muito mais impaciente. E ela não trabalhava fora, né? Ela ficava em casa. Então ela começou a ficar muito, muito, muito mais nervosa e muito mais agressiva e descontava em mim. E nesse período, o meu pai também estava traindo ela, né? E eu acredito que ela desconfiasse e por isso ela descontava também toda aquela raiva em mim, que eu não entendia nada, mas eu apanhava todos os dias. E pior, quando meu pai chegava do trabalho à tarde, estava cansado, muitas vezes estressado, ela fazia a cabeça do meu pai dizendo que eu não tinha obedecido, que eu era desobediente, que eu era uma menina rebelde, e eu acabava apanhando de novo do meu pai. É isso, eu acabava apanhando de novo, e eu não estava aguentando mais aquela situação. Porque, claro, meu pai acreditava nela. E quando raramente eu falava com a minha mãe, eu contava para ela que eles me batiam, mas ela não dava muita bola, não ligava muito. E quando eu já estava com 10 anos de idade, eu fui ficando muito revoltada, muito rebelde, rebelde mesmo, porque fazendo eu apanhava e não fazendo eu apanhava pior. Então eu resolvi ficar revoltada mesmo, revoltada e muito rebelde. Aí o meu pai sofreu um acidente e nesse acidente ele veio a falecer e eu tive que voltar a morar com a minha mãe, né? Mas eu voltei muito rebelde, muito revoltada, e minha mãe ela não entendia por que eu agia daquela forma, por que eu tava tão rebelde, tão diferente da forma de quando eu saí da casa dela, que eu sempre fui uma menina doce, educada, aprendia as coisas com facilidade, era muito boazinha e tava tão rebelde daquela forma. Eu tava naquela fase de estar ficando mocinha, aí a minha menstruação desceu bem nessa fase, aí contribuiu para eu ficar mais revoltada, com dor, não sabia lidar direito com a situação, né? E minha raiva só aumentava, me deixando mais estressada ainda.
E minha mãe, ela foi tendo paciência comigo, ela foi tentando conversar comigo aos poucos, até que chegou um dia que ela me chamou para conversar e aí eu contei tudo para ela, tudo o que acontecia comigo. Que a minha madrasta, ela me espancava, que quando chegava tarde ela fazia a cabeça do meu pai para ele me bater e acabava acontecendo isso, ele me batia, ela me torturava, né, porque ela tapava minha boca com fita, ela amarrava meus braços, meus punhos, né? Então eu contei tudo para minha mãe. Aí a minha mãe conseguiu marcar uma consulta com um psicólogo e dessa consulta vieram outras, né? Fiz um tratamento por um bom tempo com o psicólogo e fiz tratamento também com médico para me ajudar, porque era início da minha menstruação, né? E também com psicólogo. E às vezes eu tinha recaída, mesmo fazendo tratamento com psicólogo tinha dias que eu tinha recaída, tinha dias que eu voltava a ficar revoltada e passava dias bem, dali a pouco eu tava revoltada de novo. Aquela dor não saía do meu peito, vinha aquela lembrança de tudo aquilo que eu tinha sofrido, aí eu começava a ficar revoltada. Não entendia o porquê da minha madrasta e do meu pai me tratar daquele jeito, né? Porque eles me tratavam daquela forma. Mas depois de um longo tempo de tratamento com os psicólogos, eu não guardo mágoa mais deles, assim, eu já perdoei eles, né, por tudo que eles fizeram. Hoje eu já tô bem melhor, né, e consegui perdoar eles pelo que eles fizeram. Mas eu fiquei revoltada por muito tempo, tentando entender por que minha vida tinha dado aquela reviravolta, né? Aí eu depois desse tempo de tratamento e eu já tô maior, a minha mãe sempre fez de tudo para me agradar, sempre fez de tudo para ter um relacionamento bom comigo, me trata super bem. Hoje eu tenho 24 anos, ainda não me casei, mas quando eu tiver a minha família, com certeza vai ser tudo diferente. Quando eu tiver os meus filhos, vai ser tudo diferente do que eu vivi. Oi, gente! E aí, gostaram da história dessa seguidora? Deixa aqui nos comentários para mim o que vocês acharam, como vocês agiriam, o que vocês fariam. Deixa aqui nos comentários para mim. E se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa seu like, ative o sininho de notificação. E se você quer ver a tua história contada aqui no meu canal, vai lá no meu Instagram, deixa a tua história lá no direct ou me mande por e-mail. Lembrando que não é exposto o autor, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!